Boa noite a todos, graças e paz, amém? Que alegria a gente estar aqui, né? Eu não canso de falar aí, gente, se a gente não alegrar nem na casa do Senhor, então acabou, não tem sentido para mais nada, amém? Quem está feliz de estar aqui? Glória a Deus, amém, queridos. Queria só reforçar o convite aqui amanhã para o Cine Gospel, amanhã então às 19 horas, né, o Cine Gospel aqui para todo mundo, quem quiser vir, quem quiser trazer um refrigerante, quem quiser trazer pipoca não precisa, né? Pipoca a gente dá um jeito aqui. Mas amanhã, então, às 19 horas, o filme O Meu Lar. Onde é o meu lar, né? Acho que é isso mesmo. Mas é um filme muito bom. E aí a gente vai estar reunido aqui. Esperamos que toda a igreja esteja aqui como família. Aproveita que é férias para a gente estar junto aqui. Aleluia! Graças a Deus. Querido, sabe que uma das coisas que nos impulsiona, aliás, a única coisa que de verdade nos impulsiona a viver como igreja, que nos impulsiona a continuar a reunir, a continuar a pregar o Evangelho, é que Cristo vive, Cristo está ressurreto, aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso aqui nesse lugar? Cristo está ressurreto, Cristo vive, e porque Ele vive, nós continuamos a pregar a verdade do Evangelho, glória a Deus, amados. Então, queridos, pensando nisso, muitas vezes a gente fica equivocado com relação a certas coisas. Porque se Cristo vive, qual é a maior prova de que Cristo vive? É que a natureza de Cristo, ela é manifesta nos seus filhos. Se o Filho de Deus não manifesta a natureza de Cristo, então é porque ele ainda não conheceu o Pai. A partir do momento que você conhece seu Pai, a partir do momento que você sabe quem você é, a natureza de Cristo se manifesta em você a favor do seu irmão, a favor do próximo, a favor da onde você está inserido. Porque Cristo nada mais é do que o sacrifício de Deus em favor do outro. Então nós temos a certeza que Cristo vive quando nós vemos uma igreja que tem essa manifestação de Cristo em favor dos outros. E é olhando para isso que muitas vezes nós achamos que o nosso maior pecado é o nosso comportamento. E na verdade não é. Eu conheço muita gente, amados, que está tentando mudar o comportamento, mas que continua pecando mais do que antes. Porque na verdade não está relacionado ao nosso comportamento, mas sim às nossas motivações. Não adianta, amados, a gente querer mudar de comportamento se a nossa motivação estiver errada. Porque eu conheço um montão de gente que pegou uma Bíblia e que foi para dentro de uma igreja evangélica e que começou a dizer que era crente, mudou o comportamento dele todinho, mas a motivação no coração era a pior possível. Porque isso era sempre com segundas intenções. Talvez para ser aceito num lugar onde não era, para criar-se uma capa que escondia ali uma podridão ali, então se criou essa capa. Mas eu vou dizer uma coisa para você que está aqui essa noite, querido, você precisa mostrar Cristo para as pessoas. Você precisa viver no sentido não de mudar só o seu comportamento, mas você precisa saber das suas motivações, o que tem motivado o teu coração. O que tem motivado o teu coração? Porque senão, queridos, nós nunca vamos conseguir viver um evangelho de verdade. Então entender o sacrifício de Jesus não é mudar de comportamento, mas é passar a ter a natureza de Cristo. Sabe quando eu sei que uma pessoa se converteu de verdade? Quando a gente conversa com ela e você sabe que agora ela tem um comportamento que não era mais o que ela tinha. E agora ela tem um comportamento daquele que o enviou, daquele que mandou ele vir para essa terra. Ele tem um comportamento de Cristo. Isso de verdade é um cristão convertido. Não adianta mudar comportamento, irmão. Precisamos mudar. Nós precisamos mudar as nossas motivações. Nós somos cristãos agora porque nós resolvemos entregar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Entregar a nossa vida em favor dessa cidade. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês essa noite. Porque na maioria das vezes, querido, nós buscamos um encontro com Deus na expectativa de que, se chegando diante desse encontro com Deus, a gente vai poder pedir aquilo que a gente queria que Ele fizesse. E eu tenho uma notícia para te dar essa noite, não é bem assim. Talvez a tua busca essa noite por Deus vai ter que passar por algumas reavaliações. Porque às vezes você está aqui achando que se você buscar intensamente Deus, quando você chegar diante dEle, você vai poder falar tudo aquilo que você queria falar e pedir tudo aquilo que você precisa, mas muitas vezes não é assim. Aliás, a maioria das vezes não é assim. Se você estivesse aqui essa noite e soubesse que Deus ia estar aqui no final do culto,
De verdade, vamos viajar. Imagina que você está aqui e que você sabe que Deus vai estar aqui no final do culto e que Ele vai mandar a gente fazer uma fila e Ele vai falar assim: eu vou dar 10 minutos para você conversar comigo. Você passaria esse tempo que você está ali na fila pensando como que você gastaria esses 10 minutos lembrando de todo tipo de pedido que você tinha que fazer para Deus? Ou você passaria esse tempo que você está na fila se esforçando ao máximo para abrir o teu coração e a tua mente para ouvir de Deus durante 10 minutos aquilo que Ele queria que você fosse? Porque a maioria de nós aqui não vamos ser hipócritas. A gente passaria esse tempo pensando assim: deixa eu lembrar aqui, deixa eu lembrar. Jesus, a minha situação financeira. Jesus, a minha família, a minha faculdade. Jesus, aquele vizinho endemoniado. Deus, aquele que falou mal de mim, mata ele, Jesus. E lembrando para poder falar para Deus. Só que esse encontro não pode ser assim. Esse encontro tem que ser você diante de Deus, ouvindo o que Deus espera de você. Porque senão, querido, pensa bem, você diante de Deus, você teve essa oportunidade agora de se colocar diante de Deus. Você se coloca diante de Deus como um pedinte ou como um profeta? Porque se você se colocar diante de Deus como um pedinte, a Bíblia diz que Deus é misericordioso e Ele dá pão para quem tem fome. Porque tem um tipo de filho que é só consumidor. Se coloca diante de Deus só para pedir. A Bíblia diz que Deus dá pão para o que tem fome. Ele tem misericórdia. Mas se você se colocar diante de Deus como um profeta, você vai estar ali para ouvir o que Deus está falando e trazer uma mensagem de direção. E a Bíblia diz que Deus dá semente para o que semeia. Eu creio numa igreja que vai semear. Eu creio numa igreja que se coloca diante de Deus não mais como um pedinte, mas como profetas. Agora abre aspas. A Bíblia diz que existem os falsos profetas. Irmão, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Nós estamos vivendo num tempo onde Deus está levantando os seus verdadeiros profetas, mas que no nosso meio é bíblico que haveriam falsos profetas. Como eu sei que uma pessoa é um falso profeta? Como eu sei que diante de mim está um falso profeta? É quando essa pessoa profetiza sobre a tua vida e ela não faz parte da restauração que Deus quer fazer nela. É quando ela diz: assim diz o Senhor, te repreende, te exorta e vira as costas e vai embora. Isso não é um profeta de Deus, é um falso profeta. Porque um verdadeiro profeta se coloca diante da pessoa e diz: eu como teu irmão vou te dizer o que Deus disse, mas eu estou aqui para te ajudar e te carregar e te ajudar no que for preciso. Sabe por quê? Porque antes de Jesus os profetas traziam a mensagem. Mas quando Jesus veio e revelou o Pai, todos os profetas passaram a ser filhos. E filho é parecido com o pai. Filho trabalha. Filho põe a mão na massa. Filho faz a profecia acontecer. Filho vive a profecia junto. Então o dia que alguém colocar a mão na tua cabeça e soltar uma profecia para você, olha para a vida dele. Porque se a vida dele não condiz com o que ele está dizendo, irmão, isso é uma profetada. Isso é coisa de falso profeta. Isso é coisa de gente que não entendeu o reino de Deus. Quer saber se é um falso profeta? Quando botarem a mão na tua cabeça, olha para aquilo que Deus deu para ele. Olha para tudo aquilo que Deus deu e presta atenção no que Ele fez com isso. Se isso multiplicou, porque se isso não multiplicou, não são sementes. Então não é quem semeia. Glória a Deus. Nós precisamos abrir os olhos, querido. Abrir os olhos para não viver uma loucura. Uma loucura. Os profetas dessa nação são filhos, parecidos com o Pai, que trazem uma mensagem do céu, mas se colocam à disposição para executá-la. Por isso nós profetizamos sobre essa cidade que aqui um dia não vai haver mais fome. Sobre essa cidade não vai haver mais doença. Sobre essa cidade não vai haver mais pessoas carentes. Sobre essa cidade todos vão ser filhos, porque os filhos de Deus profetizam e se colocam à disposição para fazer. Isso são os profetas que Deus vai levantar. Profetas que dão direção, não somente repreensão, que dão direção e fazem parte disso. Então se coloque diante de Deus como um profeta, filho de Deus. Filho de Deus. E não como alguém que simplesmente acha que pode dar direção, sem saber nem o que está fazendo nessa terra. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Sabe, querido, Jesus disse em João
no capítulo 14, não precisa abrir, é rapidinho, João 14, 12, ele disse assim, ó: obras maiores vocês farão, obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. E tudo que você pedir no meu nome, ou seja, no nome de Cristo, eu farei, para que o Pai seja gloriado no Filho. É no Filho. É no Filho. Toda a profecia que vem de Deus vai ser feita pelo Filho para glorificar o Pai. Todo profeta dessa geração é filho e participa, em nome de Jesus, amém? Então, querido, eu queria falar com você essa noite um pouco sobre o encontro com Deus. Talvez tudo aquilo que você está buscando na tua vida, um encontro com Deus. E eu creio que Deus veio nos encontrar aqui. Creio que o Espírito de Deus está nesse lugar, e Ele veio nos encontrar. Então abra a sua Bíblia lá em João capítulo 4, Evangelho de João 4, a partir do versículo 3. Nós vamos ler até o versículo 34. João capítulo 4, João 4, do 3 em diante. Diz assim: ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizeres que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que o assim adorem. Deus é espírito, e importa que os seus o adorem, e adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Naquele momento chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam: mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém trouxe comida a ele?
Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é presente nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado direção, clareza e graça. O Senhor nunca deu motivo para a gente duvidar. Por isso, Deus, nós nos entregamos essa noite e rendemos cativo o nosso pensamento ao Senhor, para que nenhuma distração agora tire de nós aquilo que o Senhor vai dizer. Que o Senhor use esse vaso, Deus, que dele mesmo não consegue gerar nada, mas que do Senhor podemos ser a boca de Deus na terra. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, querido, esse texto é um texto que nós estávamos meditando nele no estudo do PG lá em casa. E aí ontem à noite que eu fiquei sabendo que eu ia pregar hoje, que é assim, eu fiquei sabendo em cima da hora. Não era eu hoje, era o pastor Denis, e ele infelizmente teve uma labirintite, não pôde vir. E eu falei: Deus, e agora? Eu falei: se o Senhor que me colocou numa dessa, o Senhor sabe o que é para falar. E aí ele me trouxe nesse texto que nós meditamos no nosso pequeno grupo, falando sobre essa mulher samaritana. E a gente precisa atentar para algumas coisas que a gente descobre nesse texto. Porque sabe de uma coisa, querido, o homem nunca desprezou o poder de Deus. Porque a gente acha que às vezes o homem negou Deus, o homem se distanciou de Deus, mas na verdade o homem nunca negou o poder de Deus. Tem muita gente em pecado que reza. Você sabia disso? Sim ou não? Tem bandido que vai assaltar, vai lá e fala assim: vem cá, vamos fazer uma oração aqui. Deus protege a gente aqui para não tomar nenhum tiro, para a polícia não pegar. O Senhor é conosco, faz o nome do Pai, Espírito Santo, né? Tem gente que vai fazer coisa errada e vai lá e faz uma oração, fala assim: se Deus quiser, ninguém vai me pegar. É ou não é? Fala a verdade, irmão. É desse jeito, porque o homem, ele nunca desmereceu o poder de Deus. Ele sempre quis o poder. O problema é que o homem nunca quis ouvir Deus. Esse é o problema. Porque viver do poder é bom demais. É bom demais, botar a mão na cabeça dos irmãos, para o Espírito Santo derrubar na unção, liberar a palavra. Isso é bom demais, isso é poder de Deus. Curar em nome de Deus, isso é poder. É bom demais. Ninguém quer viver longe disso, mas a gente quer viver longe da orientação de Deus. Então pecado não é você viver distante de Deus. Pecado é você virar as costas para a orientação de Deus. Vou repetir. Pecado não é você viver longe de Deus. Pecado é você, vivendo perto de Deus, virar suas costas para aquilo que é a orientação dele. Isso é pecado. Porque perto de Deus você conhece a natureza de Deus. E conhecendo a natureza de Deus, agora você vira as costas para isso, porque isso não te convém, isso é pecado. Porque a gente tem essa mania de achar que a gente despreza poder. Não, ninguém despreza poder. Querido, nós vivemos isso em casa. Vou dar um exemplo claro aqui. Eu tenho filhas. Tem uma lá que está adolescente lá em casa. Eu sei o que eu vou falar aqui. Chega uma fase da vida dos filhos da gente que eles querem o nosso poder, mas não querem a nossa palavra. Sim ou não? Pai, eu quero sair de carro. E dá a chave. Ele quer o poder. Aí você fala: onde você vai? Fala: não, se for para falar onde eu vou, não precisa desse carro. Também não vou falar onde eu vou. Ô pai, eu vou sair ali, eu preciso de um dinheiro. Dinheiro para quê? Para que eu vou falar? Dá o dinheiro aí. Você não confia em mim, não? É ou não é desse jeito? Porque a gente quer o poder, mas não quer a palavra. A gente quer o poder, mas não quer a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você quer ser abençoado por Deus? Começa a honrar as cãs brancas. Começa a honrar os mais velhos. Começa a honrar quem está na frente. Começa a honrar quem já tem uma caminhada. Porque a gente quer o poder de Deus, mas não quer ouvir aqueles que Deus levantou ao longo da história. A gente não quer, a gente está ignorando a história de alguns. Querido, você quer ser abençoado? Começa a ouvir o que Deus fez através dessas pessoas. Você ouviu direito, ouviu o que Deus fez. Não é ver não, começa a ouvir o que Deus fez através dessas pessoas. Porque senão a gente vai vivendo esse negócio achando que o poder, agora eu estou todo empolgado aqui, então agora me dá o poder aqui, porque eu não vou respeitar quem está na minha frente, porque não pensa igual eu, porque fala diferente de mim, porque não pode me ajudar. Meu querido, Deus não abençoa esse tipo de coisa. Deus abençoa aqueles que dão honra a quem tem honra. E apesar de haver uma transição, e eu digo uma coisa aqui essa noite, que Deus está removendo o que é velho, para colocar o que é novo.
Nós ouvimos isso numa conferência que nós fomos esse final de semana, e eu fiquei meditando nisso. Deus está removendo o que é velho para colocar o que é novo. Aí Deus falou: o que é velho não significa o que é antigo. Deus está removendo aquilo que não tem utilidade mais, mas não mexa nos marcos do princípio. Porque o que é antigo não significa que é velho, porque pode ser antigo e ter muita utilidade. Deus vai remover o que é velho para colocar o que é novo, mas nós não vamos mexer no que é antigo, amém? Nós precisamos respeitar esses marcos. São marcos que Deus deixou. E eu te falo para você, porque existe isso na Bíblia, cara. Você precisa ver, você precisa entender. Quando Jesus estava lá e o Jairo foi lá procurar Jesus para falar da filha que estava morrendo, é só você ler a Bíblia, cara. É só você ler. Jesus chegou, o Jairo chegou, que era o chefe da sinagoga, falou: Jesus, vamos comigo que a minha filha está morrendo. A filha dele tinha 12 anos. A Bíblia diz que no caminho, uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, olha só, 12 anos de idade, 12 anos com a doença. A Bíblia diz que essa mulher que tinha 12 anos tinha um fluxo de sangue, tocou em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa que está aqui essa noite, bem rapidinho. Eu já falei isso aqui, vou falar para alguns que não estavam aqui. Antes de Jesus ir lá na menina de 12 anos, porque aquela geração de 12 anos, Jesus está indo de encontro a ela. Jesus está indo de encontro a uma geração que ele vai levantar. Ele está indo de encontro a uma geração que ele vai levantar. Só que ele não vai levantar essa geração sem antes curar a nossa. Ele vai curar a nossa primeiro. Então você que está aqui, você sabe que Deus está caminhando para a tua geração, não se esqueça que antes dele chegar em você, ele vai curar a gente. Ele vai curar essa igreja aqui para que a próxima geração seja levantada. A gente precisa entender essas coisas, querido. Porque senão a gente vai atropelando os processos. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma unção, não tenta ignorar ou tentar desfazer o que foi feito como princípio, como marco. Mas deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Ele está curando uma geração para levantar outra. E nós cremos nisso em nome de Jesus. Deus vai levantar uma geração e Ele vai curar a nossa, Ele vai sarar a nossa. Então pecado, querido, não é uma delinquência. Pecado é uma desobediência. A gente acha que pecado é o delinquente, né? É o delinquente, é o doido, aquele doido que faz de qualquer jeito, que faz correndo. Esse aí vive pecando. Não. Porque alguns discípulos de Jesus, a maioria deles, por serem delinquentes, por serem, aliás, obedientes a Jesus, se tornaram delinquentes. Eram homens que eram perseguidos, açoitados, foram presos, foi preso. Quem que vai preso, não é delinquente? Pois é, só que eles eram obedientes. Então pecado, querido, é ser desobediente, porque às vezes para obedecer a Deus você acaba sendo meio delinquente mesmo. Às vezes você fala uns negócios que é muito doido, e às vezes você faz umas coisas que o povo não entende. Mas se você for obediente, querido, você está nos planos de Deus. Então não seja desobediente, mesmo que isso cause alguma delinquência na sua vida. Amém, querido? Amém? Então por que nós pecamos, querido? Por que então que a gente tem isso? Por que nós pecamos? Porque nós estamos cegos e começamos então a enxergar Deus da maneira que me convém, não da maneira que Ele é. Isso é pecado. Eu começar a achar que eu vou ter um encontro com Deus, eu vou enxergar Deus da maneira que me convém, não da maneira que Ele é. Querido, que essa noite as escamas dos teus olhos caiam. Você precisa ver Deus do jeito que Ele é e não da maneira que te convém. Não é da maneira que te agrada. Eu digo uma coisa aqui, você precisa vir para esse culto. Você não tem que sair daqui feliz com o pregador. Você tem que sair daqui triste com você, porque isso transforma você lá fora. Quando você vê Deus, talvez tem muita coisa ali na tua vida que você vai falar: nossa, por que eu não mudei isso? Porque é isso que produz o encontro com Deus. É isso que nós precisamos entender. E Jesus então, querido, nesse texto que nós lemos, Ele veio para desconstruir tudo isso. Toda essa expectativa de que nós temos um encontro com Deus e é um conto de fadas. Que o meu encontro com Deus me transformou naquilo que eu sempre quis. Não, o encontro com Deus vai te transformar naquilo que Deus diz que você é. Porque Jesus então pegou os discípulos e falou para eles: nós vamos para Galileia. E eu queria ressaltar um negócio aqui, presta bem atenção nisso aqui, que talvez isso aqui é a chave da mensagem. A mulher na Bíblia representa quem? Representa a igreja. Vamos falar todo mundo? A mulher na Bíblia representa a
igreja. Então Jesus, nesse texto, pegou os discípulos dele pela mão e falou assim: vamos ali para Galileia. Só que antes da gente ir para Galileia, nós vamos passar num lugar ali que você precisa conhecer uma igreja. Vamos passar num lugar que você precisa conhecer uma igreja. E eu vou dizer uma coisa para você que está aqui essa noite, querido. Muitas vezes o encontro seu com Jesus vai te contrariar muito mais do que te deixar feliz. Porque às vezes ele vai pegar na tua mão e vai falar assim: ó, o rumo é esse aqui, é para lá que você quer ir, é para lá que nós vamos. Só que antes nós vamos passar num lugar que você não queria ir. Eu vou ter que passar com você num lugar aonde você não iria. Eu vou pegar na tua mão, você sabe o rumo que nós estamos indo, mas eu vou passar com você num lugar aonde você não queria ir. Porque às vezes, querido, antes de você chegar onde Deus quer que você chegue, talvez é necessário você passar uma dificuldade financeira. Talvez é necessário você passar uma enfermidade. Talvez é necessário você perder alguém que você amava. Talvez é necessário. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quem pegou na tua mão sabe para onde está indo e sabe que você vai chegar, porque é Ele que está te conduzindo. Ele vai te levar. Ele vai te levar. Só creia, só creia. Acredite. Acredite no que Ele está fazendo. Ele sabe o caminho. Ele é o caminho. Ele é. E Ele pegou na mão então deles e falou assim: vamos ali. Vamos ali. Vocês precisam conhecer uma igrejinha que está perdida, que não está sabendo bem quem ela é. E deixa eu te falar uma coisa, querido, para você entender bem o contexto dessa história. Jesus nunca foi fissurado em ajuntamento de pessoa, viu? Jesus nunca deu moral para ajuntamento de pessoa, apesar dele andar acompanhado de multidões. Querido, para Deus vir nesse lugar aqui, aliás, eu vou mais longe. Sabe o tamanho de uma igreja que Ituiutaba precisa para mudar a história dela? Uma igreja que tenha 2 ou 3. Se a gente tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, representando Cristo, se relacionando como Cristo, Deus pode mudar essa cidade inteira. Então, Jesus não era fissurado com um ajuntamento de pessoas. Por isso é que Ele pegou na mão dos discípulos e Ele mudou a trajetória. Ele mudou a trajetória. Ele falou: nós precisamos ir ali, que vocês precisam ver um negócio. Vou levar vocês para lá. E aí então, quando Jesus chegou lá na cidade, e eu vou ressaltar aqui que ele ia para Galileia, e a Bíblia diz que ele passou em Samaria. A Bíblia diz que era necessário ele passar em Samaria, mas não era obrigatório, porque não era rota. E Jesus levou os discípulos para a região onde os samaritanos não conversavam com os judeus. Todos os discípulos eram judeus. E Jesus falou assim: vamos lá no terreno do inimigo. Vamos lá onde o povo não gosta de vocês, não conversa com vocês, amaldiçoou vocês. Vamos passar lá, porque lá tem uma igreja. Lá tem uma igreja. Querido, existe uma igreja nessa nação que nós precisamos abrir os olhos para ir lá e dar socorro para ela. É uma igreja que está vivendo à margem. É uma igreja que está vivendo separada. É uma igreja que não sabe mais quem ela é. É uma igreja que está perdida. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Jesus está juntando os seus discípulos e está indo para ela. Jesus está desviando a rota e falando: nós vamos passar lá. Nós vamos passar lá. E aí Jesus então chegou em Samaria. E a Bíblia diz que ele chegou no poço de Jacó, numa cidade chamada Sicar. Deixa Deus ministrar no seu coração agora. A Bíblia diz que esse poço estava na terra que Jacó deu para o seu filho José. Gente, Sicar, depois você olha no mapa lá, pesquisa no Google. Sicar está numa área, num deserto dos mais áridos possíveis do Oriente Médio. Sicar está localizado numa região onde ao meio-dia dá 45 graus à sombra. E aí Jacó deu um deserto de presente para o filho. Aí você deve estar pensando assim: que pai que dá um deserto de presente para o filho? Um pai que te ama, porque ele sabe que é no deserto que você é moldado, porque ele sabe que é no sol a pico que você é talhado, porque ele sabe que é no deserto que se revelam todas as suas mazelas, e é no deserto que você depende dele. E Jacó deu esse deserto para José, sabe por quê? Porque Jacó cavou um poço nesse lugar,
até dar água. E esse poço tem mais de 4.000 anos no meio do deserto e jorra água até hoje. O Pai não ia te dar um deserto que não jorrasse água. O Pai não ia te dar um deserto que não tivesse fonte de vida. Ele não ia te dar. Ele te deu porque tem algo precioso nesse deserto que você está passando. Tem algo precioso. Você só precisa entender. E aí Jesus então chegou diante do poço. E aí veio a mulher samaritana, meio-dia, a Bíblia diz que era meio-dia, ela veio buscar água. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. A gente acha que para Deus vir, humanamente falando, precisa ter o melhor louvor, a igreja maior da cidade, o ajuntamento maior de pessoas, um pregador assim, das galáxias. E aí a gente fala, agora preparou o ambiente, agora Deus pode vir. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus desconstruiu tudo isso aqui no encontro. Jesus encontrou com essa mulher, no lugar onde ninguém queria ir, no horário que ninguém pegava água, para falar para essa mulher o que ninguém tinha coragem de falar. Deus pode vir aqui essa noite, te pegar aqui e te falar aquilo que você nunca ouviu. Porque às vezes você está aqui, mas está fora de onde você queria estar. Está fora do ambiente que você queria estar. Mas se Deus te encontrou aqui, é porque Ele tem algo para te dizer. Se Deus te encontrou aqui hoje, Ele tem algo para te dizer. Jesus então encontrou com essa mulher lá na beira do poço. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Antes da mulher pedir para Ele, foi Ele que pediu para ela. Oh, você já imaginou um encontro com Deus? Você com a lista pronta. Ó Deus, agora, chegou a minha vez. A hora que você vai abrir a sua boca, Deus fala assim, não, fica calado aí, que eu que tenho que te pedir um negócio. Você já pensou num negócio desse? Você já imaginou você aqui hoje, querendo pedir algo para Deus, antes de você abrir a sua boca, Ele é que te pede? Porque Jesus chegou antes da mulher falar alguma coisa, Ele falou assim, me dá água. Gente, olha, gente, Jesus é... A gente precisa entender, a gente precisa ouvir mais a voz de Deus. Parar de ficar tentando convencer Deus daquilo que a gente quer e começar a ouvir aquilo que Ele quer. Olha para a vida de Samuel, o profeta. Samuel, querido, Samuel quando era criança, ele foi para a casa do sacerdote Eli, que criou ele. Ele foi entregue por ano aos 3 anos de idade. E a Bíblia diz que quando Deus veio falar com ele, ele estava no quarto. Ele estava lá no quarto e ele ouviu uma voz chamando ele, Samuel, Samuel. E ele não entendeu. Ele saiu do quarto e foi lá no Eli, achou que era o sacerdote que estava chamando ele. E falou assim, você está me chamando? Aí o Eli falou, não sou eu não. Vai dormir. Ele voltou para o quarto, a voz de novo, Samuel, Samuel. Ele levantou de novo, foi no Eli e falou assim, não Eli, mas é você que está falando comigo, eu estou escutando uma voz. E aí o sacerdote desviado, é isso que eu vou falar para vocês, tem muita gente nessa nação que está desabilitado, mas sabe que Deus está falando com alguns. Eles já sabem que Deus está falando, porque o Eli já estava desabilitado por Deus. Só que aí ele lembrou, ele falou, é Deus que está falando com ele. E aí ele falou, vai lá, porque deve ser Deus. E quando você ouvir de novo, você diz, eis-me aqui. O Samuel entrou para dentro do quarto e a voz veio de novo, Samuel, Samuel. E ele disse, Senhor, eis-me aqui, fala que eu te ouço. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está aqui essa noite e você fala assim, Deus parou de falar comigo. Deus não parou de falar. Quando Samuel saiu do quarto, Deus ficou no quarto. Quando Samuel voltou para o quarto, ele ouviu a voz de novo. Deus não parou de falar. Foi você que saiu do ambiente. Foi você que saiu do lugar onde Deus falava com você. A voz de Deus continua a mesma. Então volta para onde você falava com Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, o teu filho te ouve. Precisamos ouvir Deus de novo. Voltar a ouvir a voz do Senhor. Parar de ficar pedindo e começar a ouvir. Parar de ficar achando que a gente vai mudar a vontade de Deus e começar a ouvir a vontade dEle para a nossa vida. Não tem coisa melhor na tua vida do que viver a vontade de Deus, querido. Não tem coisa melhor do que você fazer isso. Sabe, querido, uma coisa? Quando Deus falou para essa mulher, quando Jesus chegou, e era Deus, e falou para ela assim, não, dá você para mim de beber. O que essa mulher fez? Porque a gente não está preparado.
A gente não está preparado. Você já imaginou você chegar aqui hoje à noite e falar, vamos orar. A hora que você vai abrir a boca para falar, Deus fala, cala a boca que eu preciso te perguntar um negócio, eu preciso te pedir. Aí você fala, meu Deus, pediu o que para mim? Sou eu que quero pedir. Sabe o que essa mulher começou a fazer? Começou a rezar, que é a rezação. Ela começou, mas como? Como que o senhor vai vir cá me pedir um negócio? Que jeito? O senhor é judeu. Judeu não fala com mulher, ainda mais eu, que sou samaritana. Virou a rezação. A gente vira, Deus pede uma coisa pra gente, a gente começa a rezar, a orar. Fala, não, pra mim não, Jesus. Meu filho ganha essa cidade para Ituiutaba. Que jeito, eu não tenho nada, eu só tenho bicicleta, não tenho dinheiro para nada. Meu filho vai dar comida para os pobres. Que jeito, Senhor, eu estou comendo só ovo lá em casa faz 6 meses, né? A gente começa. Meu filho, deixa eu te falar, quando Deus falar, ouça, é Ele que está falando. Ouça o que Ele está te pedindo. Deus está pedindo algo para a gente. Tem muitos dias e está muito intenso, cara. Deus está pedindo para a gente como igreja abraçar essa cidade. Deus está pedindo. Eu estava partilhando aqui antes de começar o culto com o Diego que toca. Olha, querido, Deus tem falado muito comigo que essa cidade ela vai ser despertada pela igreja. E que essa cidade vai virar notícia nacional por esse despertar. E não vai ser uma denominação, vai ser a igreja. A igreja, essa cidade vai virar notícia nacional, porque aqui os filhos de Deus vão acordar e vão fazer aquilo que eles sabem fazer: ouvir a direção de Deus em favor dos seus irmãos. Jesus então foi lá, querido, foi desconstruindo tudo isso com a mulher, porque ela foi rezando e foi falando, e Jesus falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa para você. E o pior de tudo, sabe o que ela fez? Essa mulher representa a igreja, amados. Presta atenção nisso aqui. Olha o que ela falou. Ela falou assim, vocês judeus adoram em Jerusalém, mas nós adoramos aqui no monte. Aonde é que tem que adorar? Nós estamos assim ou não estamos? Qual denominação que é melhor? Qual conferência está melhor? Qual profecia de cura é melhor? Não, aonde fala de cura e libertação? É lá em cima. Não, aquela igreja ali não é da cura. Não, aquela ali é da graça. Não, da graça eu não preciso agora não, preciso da cura. Depois da cura eu vou para a graça. Porque depois que Jesus me curar, eu vou para a graça que eu faço o que eu quiser. É desse jeito ou não é? Não, a igreja da prosperidade. Não, aonde que é? Não, eu preciso ir lá que eu estou precisando de dinheiro. Nós estamos assim ou não estamos? Vamos adorar Deus aonde? Ali ou é aqui? Aí Jesus virou para essa mulher que representa a igreja e falou assim, não é nem lá nem aqui, não é nem Jerusalém e nem no monte, é dentro de você, é dentro. Querido, se o altar de Deus não tiver no mais profundo do seu ser, de nada adianta a gente se reunir. Não tem culto, não tem missa, não tem campanha que vai dar jeito nisso. Não tem como Deus construir na tua vida nada de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Virá o tempo e é agora em que os filhos adorarão a Deus em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Uma igreja que adora dentro, que queima por Ele dentro, que chora por Ele dentro. É dentro. É de dentro para fora. De dentro para fora. Existe uma igreja que ainda não sabe como adorar. Existe uma igreja, não é uma denominação, é uma igreja. E nós como filhos de Deus precisamos levar isso. Precisamos dizer, você precisa adorar em espírito e em verdade. Sabe de uma coisa, querido? Jesus estava ensinando aquela mulher a ela olhar para aquilo que ela já tinha e não ficar reclamando daquilo que ela não tinha. Você já viu isso? Você já viu que a gente tem uma mania como igreja de ficar olhando para aquilo que a gente não tem e ficar reclamando daquilo que a gente não tem, e aí a gente não consegue olhar para aquilo que Jesus já nos deu. Querido, se você está aqui essa noite, Jesus já te deu alguma coisa. Jesus já te deu alguma coisa. Então para de ficar olhando para aquilo que você não tem. Porque Jesus estava ensinando, era isso para essa mulher. Quando Ele disse assim, se você soubesse quem te pede, eu te daria, e aí fluiria de você rios de água viva. O que essa mulher estava fazendo naquele poço? Ela foi buscar o quê? O que ela foi buscar? Foi buscar água, não foi? E Jesus falou para ela, se você soubesse quem está aqui te pedindo isso, você saberia que dentro de você já tem o que você veio aqui buscar, e isso fluiria como rios de água viva em favor dos outros.
O que você veio buscar aqui nessa reunião, o que você vem buscar aqui na igreja, Deus está dizendo para você aqui essa noite, já está dentro de você. Já está dentro de você. É só você entender que vai fluir de dentro de você rios de água viva. Rios de água viva. Uma igreja que sabe o que carrega. Jesus falou para essa mulher, se você souber, ia fluir de você rios de água viva. Mas se a gente não entender o que Deus já nos deu, nós nunca vamos entender o que Ele está me pedindo. Jesus pediu água para essa mulher virou uma rezação. Talvez essa noite o que Deus está te pedindo, você não sabe que você carrega, mas em nome de Jesus, seus olhos vão ser abertos aqui essa noite. E a hora que Ele te pedir, você vai saber e falar, eu tenho. Então Jesus, faça fluir de mim agora isso como rios de água viva. Rios de água viva em favor dos meus irmãos, em favor daqueles que precisam, porque eu estou aqui para fazer isso. Sabe, querido, nós precisamos entender. A realização da nossa vida não está em entender aquilo que Deus já me deu, e sim, a realização da minha vida não está em entender aquilo que Deus já me deu, e agora então eu posso dar para as pessoas. Eu tenho que parar de ficar pedindo, eu preciso entender isso. Eu entender o que Deus me deu. Jesus com 12 anos, todo mundo sabe dessa passagem em Lucas. Jesus com 12 anos, quando ele foi encontrado no templo, eles perguntaram para ele o que ele estava fazendo lá. Ele falou assim, eu vim cuidar das coisas que o meu pai me pediu para cuidar. Jesus já tinha um senso de responsabilidade, de responder para o pai, não de pedir. Qual a responsabilidade que Deus confiou em você? Qual a responsabilidade que você vai poder dizer assim, Deus, eu estou aqui para responder a isso, para ser responsável por isso. Sou responsável pela mensagem do Senhor, responsável pelo que o Senhor está fazendo. Sabe, querido, quem já ouviu aquela frase de que existe em nós um vazio do tamanho de Deus? Quem já ouviu? Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Quem ouviu, gente? Levanta a mão que eu quero ver, porque eu acho que só eu que ouvi. Você já ouviu isso já? Pois é, querido, então deixa eu te explicar isso aqui, para a gente já ir encerrando. Deixa eu te explicar um negócio. O vazio do tamanho de Deus não é no sentido de você cavar uma cova. O vazio de Deus não é uma cova. O vazio de Deus é um poço. Porque um poço, quanto mais ele se enche de Deus, ele transborda. O poço, se cheio de Deus, ele transborda. Você não é uma cova, você é um poço. E no poço já tem água. Você só precisa mergulhar mais fundo em Deus para isso transbordar. E transbordar não é ficar cheio. Porque quando você fica cheio, você conhece Deus, você sabe quem Ele é. Mas quando você transborda, todos que estão ao teu redor conhecem quem Deus é. Deus estava dizendo para essa igreja, Jesus estava falando para essa igreja, você é um poço, e dentro de você já tem tudo que essa cidade precisa. Só é preciso você transbordar. Só é preciso você transbordar. E eu vou dizer uma coisa para você. Jesus encontrou com essa mulher. Essa mulher estava fora de horário, no sol quente, carregando um cântaro, porque ela queria água só para ela. Ela conversou com um judeu, que é uma coisa que ela não podia fazer. Essa mulher estava ali toda errada. Só que essa mulher começou a conversar com Jesus nessa situação. E ela terminou, sabe como? Dando de beber e alimento espiritual para toda a cidade onde ela estava. Você que está aqui essa noite, querido, deixa Deus ministrar no teu coração. Deus não te fez para você derramar num encontro com Ele somente as suas carências. Deus te fez para no encontro com Ele você entender que você pode fluir rios de água viva, que você é a fonte que a cidade precisa beber, e que para isso você só precisa entender quem Ele é. Sabe de uma coisa? Muitos de nós, eu vou encerrar aqui com esse exemplo. Eu já contei isso aqui uma vez, eu vou contar de novo. Tem uma história, não é história porque isso não é verdadeiro, é uma história que ilustra bem o que nós pregamos aqui essa noite.
Que o nosso encontro com Deus, muitas vezes, é para a gente relatar só as nossas carências no nosso pensamento, enquanto Deus quer algo muito maior de nós. Tem uma história que diz que o homem chegou numa fazenda de um amigo dele, num sítio, e lá nesse sítio ele viu tudo bonitinho, terreiro limpo, os pés de laranja tudo pintadinho assim, a cerca pintada, a casa toda arrumada. E aí ele foi se encantando com aquilo, ele falou: nossa, que lugar bem arrumado, que cara zeloso. E aí ele foi então lá no chiqueirinho dos porcos. Quando ele chegou lá, ele viu aquele trem mais bem arrumado, limpinho, o resto da água passando lá dentro. E aí ele olhou pro leitãozinho e viu que o leitãozinho estava com um curativo assim, ó, na perna. E aí ele falou: não, agora eu pirei a cabeça, eu tenho que ir lá nele. Aí foi nele e falou assim: ó, eu me encantei com tudo aqui, você é o cara mais organizado que eu vi, mas quando eu vi o leitão eu pirei. Porque imagina o cuidado, cara. Você foi lá e fez um curativo no leitão. Ele falou: não, mas não se ilude não, é aquilo lá é porque nós estamos comendo ele aos poucos. Nós estamos comendo ele aos pedaços. Você está admirado aqui? Tem gente que está assim com a família. Está cuidando bem da família para ir comer ela aos pedaços. Está cuidando bem da esposa, que é para não acabar logo. Porque se acabar já não serve mais. Sabe por quê? Porque você está esperando que Deus supra em você as carências que você tem. Ao passo que Deus não te fez para isso. Deus te fez para fluir rios de água viva sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. João 10 diz que há entre nós lobos que estão enganando o rebanho, estão pregando que as suas carências vão ser supridas em Deus, enquanto Deus diz que se Ele habitar em você, você não vai ter carência de nada, porque você entendeu quem você é. E é isso que Deus vai fazer com você aqui essa noite, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ministrar um louvor aqui. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E se Deus falou com você aqui essa noite, se você entendeu o que você é, nesse encontro com Deus, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos terminar orando com você.